Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o Rafa do canal Concorda com o Rafa e o tema escolhido é a série Pacificadora. A primeira temporada era de 2022, a nota na MDB é uma nota muito boa, ela tem 8.3 de 10. Bom, a série é dirigida pelo James Gunn, o mesmo de Superman e também Guardiões da Galáxia 3. Então vamos falar dessa série, última série da DC, né, que mostra o Pacificador. Quem é um pacificador, pessoal? O pacificador é aquele anti-herói, o herói, na verdade, que ele aparece no segundo filme do Esquadrão Suicida. Então a história se passa logo após o segundo filme, onde que ele é um dos protagonistas, e depois que acontece uma coisa, ele acaba se quebrando em todo e começa a série dessa forma. Ele no hospital, falando que um prédio caiu em cima dele, que ele foi obrigado a matar o tal do Rick Flag, e com isso ele acha que ele vai conseguir escapar. Só que lembre-se que todas as pessoas do Esquadrão Suicida, eles têm um chip implantado na nuca, que se eles tentarem fugir ou eles não acatarem as ordens da grande Amanda Waller, ela explode a cabeça deles. Só que o grande pacificador, como ele acha que ele teve finalmente a liberdade dele conquistada, ele vai pro trailer dele. E aí, quando ele chega no trailer dele, ele nem encontra a chave, acaba arrombando o trailer. E aí, quando a gente menos imagina, a gente vê que o trailer dele é cercado pela tal da Debaio e uma outra equipe que trabalhou também no Esquadrão Suicida. E porque eles tentaram impedir a Amanda Waller, eles foram rebaixados. Por isso que eles foram trabalhar com o Pacificador. Que o Pacificador e eles têm o objetivo do que, pessoal? Eles têm um alvo, que é um político, que eles acreditam que são uma tal de borboleta. Mas o que é a tal borboleta, pessoal? Eles são como se fosse uns aliens, até explica uma hora lá, umas borboletas que vêm numa nave pequenininha. Não são os alienígenas, que eles têm como objetivo fazer o que, pessoal? Eles são hospedeiros nos humanos. Eles entram nos humanos, acabam matando a pessoa e começam a controlar ela como se fosse a própria pessoa. Só que eles são completamente frios, né? Eles são controladores, eles têm ações completamente diferentes dos humanos. Só que o grande problema é que, como que o pacificador, ele tem o pai dele que é muito louco. O pai dele é o Aug, que na verdade ele foi um tal do demônio branco, um vilão, que ele é nazista, narcisista, preconceituoso pra caramba. E aí ele chega lá e ele consegue resgatar a tal da Eagle, pessoal. Quem é a Eagle? A Eagle é a águia de estimação do pacificador. Como se fosse um verdadeiro cachorro para ele. Tanto que ela até abraça ele. É bem legal essa cena, depois de 4 anos que ele ficou preso. E aí o pai dele, quando vê ele é um pai frio, que não tá nem aí pro filho. Só que ele que faz os capacetes do pacificador, pessoal. Ele pega um dos capacetes, ele tenta dar em cima de uma das mulheres da equipe, a Harcourt, que ela dá um fora para ele acaba conhecendo uma mulher qualquer no bar, acaba transando com ela e descobre que essa mulher, na verdade, é uma das borboletas. E aí eles se enfrentam, e aí para ele deter ela, ele pega o capacete e explode ela. Só que o grande problema é que ele fica preso e tem que fugir do prédio, custe o que custar. Ainda mais que ele está de cueca e tudo mais, não tem nem a roupa dele, que ficou lá no apartamento da mulher que ele acabou tendo que matar. Só que o grande problema é que a equipe dele, quando descobre, que é o Economus, a Harcourt e o Clemson, além da Debaio, que a gente descobre que ela é a filha da Amanda Waller infiltrada, ela decide ajudar ele. Tanto que a Harcourt até ajuda ele consegue escapar. Só que o grande problema é que 2 testemunhas de um casal lá do apartamento viu ele. E aí ele até prende eles para eles não abrirem a boca. A mulher fica encantada com o pacificador, fica apaixonada por ele, enquanto o namorado, o marido, fica revoltado, chamando ela de vagabunda e tudo mais. E aí ele decide fugir junto com a ajuda deles, só que o grande problema é que tem essas testemunhas. Então a Debaio vai lá e paga uma viagem para eles, contanto que eles não falem que é o pacificador, pessoal, porque eles não querem que o pacificador seja descoberto, que ele esteja livre, pessoal, e atuando para Amanda Waller. E aí, com isso, quando ele descobre isso daí, eles falam que foi o pai dele. Olha como o Economus é louco. Ele colocou a digital
já que era o carro do pai dele, e falou que foi ele que matou essa tal dessa mulher e destruiu metade do prédio, da rua lá de estacionamento do prédio. E aí o pacificador não sabia dessa história. Só que aí quando que ele é preso, a gente vê um cara mais louco do mundo, que é um cara que ele é fissurado pelo pacificador, que é o tal do vigilante, pessoal. O vigilante é um cara comum que usa um monte de roupa, só que ele é louco, ele mata as pessoas, não tá nem aí, ele não tem muita noção das coisas. E aí, para ajudar, eles vão atrás do alvo, descobrem que a família inteira do político lá era borboleta, só que ele não tem coragem de atirar nas pessoas, tanto que até o vigilante que começa a atirar nessas pessoas. E aí, quando que o pacificador tem a missão de ir atrás de um político, o problema é que tem o mestre judoca. Ele é muito poderoso, tanto que ele dá um cacete no pacificador, na Harcourt e também no vigilante. E aí, com isso, como eu tinha acabado de matar 3 da família do político, ele acaba pegando eles e começa a punir, querendo saber quem é que está por trás. E aí, esse mestre judoca, ele é viciado em salgadinho, que parece um moleque, ele vai comendo lá, até que o político, ele fala para ele ir atrás e contar o que está acontecendo para as outras pessoas. E aí o Economos vai, mete a van no meio dele, consegue impedir ele. Enquanto isso, a Harcourt, o Clemson e a Adebayo vai tentar salvar o pacificador e o vigilante. Só que quando eles chegam lá, o pacificador consegue se livrar, e a gente vê que quando que ele dá um tiro no Goff, ele vê uma borboleta voando, e aí corta a cena. Até que a gente descobre que ele não matou a borboleta. O que ele fez, pessoal? Ele prendeu ela num jarro e fica dando uma substância para ela, como se fosse um leite especial lá. E aí ele vai tentando tirar a informação. Só que o grande problema, pessoal, é que quando que o pai dele fala que ele é inocente, que jamais teria feito aquilo, a detetive Sophie consegue tirar a informação do casal sabendo que eles estão mentindo, sabe que foi o Christopher. O Christopher é um pacificador, tá, pessoal? E aí, quando que ele vai atrás dele lá no trailer, ele estava junto com o vigilante, só que o vigilante é atrapalhado pra caramba e coloca o pote aqui preso. E aí, quando que ele tá para sair, ele acaba caindo da árvore e quebra o pote. E com isso, a borboleta acaba saindo e acaba entrando na detetive Sophie. Só que quando ela entra nisso, que ela falou que ela queria paz, que ela queria harmonia e tudo mais, ela mentiu. Ela entra dentro da Sophie, vai na delegacia, manda um código no computador, chama todas as borboletas. E o que elas fazem, pessoal? Elas entram em todas as pessoas que estão na delegacia, desde prisioneiro até policiais. Quando faz isso, o grande problema é que a Adebayo tinha implantado um diário fake do Christopher lá no trailer dele. E um desses policiais, quando ele se tornou borboleta, decidiu confessar que foi o Christopher. E aí, com isso, todas as pessoas ficam sabendo que ele tá solto e ele que é o culpado, ainda mais que ele acabou até matando o irmão dele, graças ao pai dele. E ainda para ajudar, pessoal, quando que acontece todas essas coisas, o pai dele consegue finalmente sair da cadeia sendo inocentado, já que falam que foi ele o culpado. E ele decide fazer o quê? Colocar aquela armadura dele de demônio branco e junto com os capanga tentar matar o pacificador. Só que o grande problema é que eles vão se enfrentando, e ainda para ajudar, nos elmos que ele pega, que o pai dele criou os capacetes, tem um localizador. É assim que o pai dele acha ele. E aí, quando que ele está enfrentando o pai dele junto com o vigilante, ele decide finalmente dar um fim nisso e dar um tiro na cabeça do pai dele, que ficou falando que ele era um frouxo, que ele jamais teria coragem. E quando ele faz isso, e aí tem um problema maior. Qual que é, pessoal? O Clemson, da equipe dele, que é um arão assassino, na verdade ele é uma das borboletas. Só que o grande problema é que ele não quis se unir com o Goff, pessoal. Por isso que ele quer ser uma pessoa da paz e o outro quer fazer o caos. E ele sabe o plano dele. O que é o plano do Goff? Ele quer transportar a tal da vaca. Quem é a vaca, pessoal? É uma vaca alienígena
que ela produz esse leite que eles precisam. E sem esse leite, as borboletas não duram, elas morrem. Elas precisam sempre tomar esse leite. Não pode se alimentar de alimento humano, elas só podem tomar água. E aí com isso, quando descobrem isso, eles começam a fazer o transporte, que eles sabem a localização. E aí, para ajudar, o pacificador une a força com o que ele tem, né? O vigilante, o Economus, a Harcourt, a Debaio e só, porque o Clemson acaba sendo morto por uma dessas borboletas. E aí com isso, quando eles vão atrás, ele chama a ajuda da Eagle, falando que ela levar um dos elmos até o celeiro. A Eagle, para variar, é desobediente, joga num lugar nada a ver. E para ajudar ainda a situação do pacificador, ele começa a ser atormentada pela memória do pai morto dele, pessoal. Ele começa a aparecer como visões e falar que vai infernizar ele até ele morrer. E começa a atormentar ele, tanto que ele até joga um dardo nele, fala para ele ficar quieto. E aí ele vai para esse celeiro, que ele consegue fazer com o Economus, se disfarça dos guardas lá. Só que o grande problema é que ele começa a ficar assustado e os caras notam. E quando que eles notam e vem um capacete, começa várias explosões. E aí a detetive Sophie começa a ficar desesperada, porque eles têm que proteger a vaca. Sem a vaca eles não são nada, sem aquele leite. Quando começa uma guerra enorme lá, que é uma das melhores cenas da série, a gente vê que a Debaio pediu ajuda para Amanda, que trouxesse a cavalaria. E aí ela falou que ela ia até mandar a Liga da Justiça, só que falou que eles iam demorar muito e assim mesmo eles se resolveram. E aí eles vão enfrentando todo mundo. O Economus quebra a perna sozinho, porque ele vai correr lá e se machuca. Aí fica a Debaio, pega um dos capacetes do pacificador e para ajudar ele ainda, pessoal, ele acaba caindo onde está no celeiro e ficando preso. E aí quem é que decide salvar ele? A detetive Sophie. Quando ela salva ele, fala que eles são pessoas do bem, que ele é igualzinho eles, que eles deviam puxar a alavanca para teletransportar a vaca para eles poderem sobreviver, que eles são pessoas do bem. Ele não acredita nesse lero-lero, manda ativar o capacete da Debaio, acerta a vaca e ela começa a morrer. E aí a gente vê que a Sophie decide fugir, né? Mas vai ter pouco tempo de vida porque já sabe que vai morrer sem esse bendito leite. E aí ele, depois que acontece tudo isso, ele vê a Harcourt ferida no chão, ele carrega ela no colo, que a gente pensa que ela morreu, mas não, leva ela até o hospital, onde que ela vai sendo tratada. E aí o que a gente menos espera é que a gente vê que a Debaio, na verdade, ficar do lado do pacificador e falar que quem está por trás de toda aquela organização é a mãe dela, que é Amanda Waller. Aí quando ela escuta aquilo, ela fica revoltada daquela forma dela e acaba a série dessa forma. Agora vamos para o que eu gostei e o que eu não gostei. Pessoal, eu gostei bastante da série. Lembra muito aquela série The Boys, né, da Amazon. É uma série bem escrachada, bem engraçada. A participação do Robert Patrick, né, o eterno Exterminador do Futuro 2, é muito boa como o pai dele, tanto que ele até está confirmado na segunda temporada, vai continuar atormentando mesmo o pacificador depois de morto. A série, como eu disse, eu achei muito legal, principalmente que é um anti-herói que muita gente não conhece, né? E ainda mais tem até as piadas do vizinho dele lá, fala que o Batman que é um herói, que ele não é um herói por causa que ele mata as pessoas. Tem umas cenas bem engraçadas. A série no geral eu achei muito boa, muito engraçada e até muito criativa. Esqueci de uma coisa, pessoal, antes de terminar, depois que eles conseguem salvar todas as pessoas e detêm a vaca, a gente vê a Liga da Justiça sem o Batman, porque eu não sei porque não estava lá, acho que estavam escolhendo ainda, ou Ben Affleck não quis fazer parte. E aí até o Vigilante faz a piada com o Aquaman, que ele fica comendo peixe, e aí o Flash ainda até concorda com ele, falando que é verdade os boatos, que foi uma das cenas mais engraçadas do final da série, né? Mas no geral eu acho que a série saiu muito bem, acho que realmente merece toda essa fama que tem, espero que eles não estraguem a segunda temporada.
Acho que podia ter um pouco mais de ação do que o normal, não tanto diálogo, isso é uma opinião minha, mas ela no geral sai muito bem, né? A nota do MDB é uma nota 8.3, eu dou uma nota 9, pessoal. E aí, vocês concordam ou não com o Rafa? Espero que vocês tenham gostado. Nós que sejam bem-vindos, inscritos recorrentes, continuem firmes. Se você gostou, curte, se inscreva no meu canal. Tamo junto, até a próxima.